Vamos falar é a notícia do dia, né? E eu comecei falando na live, mas agora vamos entrar no detalhe. Durante o final de semana, o Javier Milei, que é o presidente da Argentina, fez um post no Twitter, no X, acho que foi na sexta-feira, falando sobre uma determinada moeda lá que chama Libra. Ele fez o post e dizendo que é uma moeda privada e tudo mais, que ajudaria, esse projeto poderia ajudar a Argentina, e colocou lá o endereço do contrato e o ticker da moeda, né? Por que ele colocou o endereço do contrato e o ticker da moeda? Para ter certeza que quem fosse olhar, olhasse para a moeda certa, né? Porque sempre aparece scam quando acontece esse tipo de coisa. Só que vamos lembrar, ele é presidente da Argentina e fez esse post falando dessa moeda. Naturalmente, a moeda explodiu de preço. E na sequência da explosão de preço, os detentores da moeda, os criadores da moeda, que tinham 80% das moedas, dumparam, né? Jogaram, venderam a mercado aí 85 milhões de dólares dessa moeda e o preço despencou 90%. E muita gente perdeu bastante dinheiro, né? Várias pessoas, pelo menos, perderam muito dinheiro. Então é isso que a gente está vendo aqui. Então, depois de fazer o post, ele apagou a publicação, né? Na sequência ali, ele apagou a publicação e disse que errei, fui moleque, né? Simplesmente ele deixou uma mensagem, errei, fui moleque, né? Mas aqui foi o post, ó. La Argentina Liberal cresce. Esse projeto privado que vai se dedicar a incentivar o crescimento da economia argentina, fundeando, como é que é a tradução? É, é, Bom, dando fundos, né, para pequenas empresas e empreendimentos argentinos. O mundo quer investir na Argentina. Viva la Liberdade projeto, né? O projeto aqui Viva la Liberdade. Isso aqui, deixa eu ver se foi. Esse aqui não foi, esse aqui já é outro, não, não. Cadê aqui o. Eu tinha visto um outro post dele aqui, falando da Libra, né? Esse aqui não tem a Libra, isso aqui foi um dos posts que ele fez, mas teve mais posts que eu me lembre, né? E ele promoveu aqui a Libra. E aí aconteceu, né? Ela foi lançada, a cotação foi para 4,50 e depois deram o rug pull aí, ou não sei se dá para chamar isso de rug pull, mas o mercado explodiu, né? Deixa eu pegar aqui o gráfico da Libra aqui, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Isso aqui é o gráfico da Libra. No momento em que o Milei faz o post, né? Ela estava aqui na faixa de 19 centavos, ela sobe de uma vez para 4,59, né? Um pump gigantesco aqui. A gente está falando de uma valorização aqui de 1.400 e poucos por cento. E aí, quando ele faz o post, logo na sequência, os desenvolvedores lá, os donos da moeda, os criadores da moeda, dumparam essa moeda e fizeram o preço despencar aqui para a faixa dos 17 centavos. E aí, muita gente perdeu muito dinheiro nessa história. E aqui, né, ela começou a se recuperar aqui de novo. E aí, hoje, tem uma notícia, uma novidade aqui. Porque a gente já vai discutir isso, mas aparentemente, né, o Milei falou que não sabia, que não conhecia os desenvolvedores do projeto, mas hoje ainda, olha só o que ele repostou aqui, ó. O Javier Milei repostou isso no Twitter, o Dario Epstein aqui, só para ficar claro, tá? Isso aqui é de hoje, ó, dia 17 de fevereiro às 6 da manhã. O Dario Epstein fez um post mostrando como que dá para comprar a Libra. Então ele está falando, ó, cria uma carteira na Solana, compra token da Solana, transfere para a tua carteira operando numa exchange descentralizada, pega o contrato e swapa os tokens da Solana pelos de Libra. Tudo isso em 2 horas aqui ele está falando, né? Explicação do Agustin Natoli aqui. E o que aconteceu? O Javier Milei repostou. Então assim, vamos lá, voltando pro ponto aqui, voltando para a notícia e tudo mais, né? Cadê aqui? Peraí aqui. Voltando pro post dele e tudo mais que foi falado aqui da Libra, né? Depois que ele fez o post, ele postou esse outro tweet aqui, ó. Algumas horas publiquei um tweet como tantas outras infinitas vezes. Então ele tá querendo já diminuir a culpa dele aqui, dizendo que ele já fez isso muitas vezes, tá? Apoiando um suposto empreendimento privado, de que obviamente eu não tenho nenhuma vinculação. Então ele tá dizendo que, tentando se justificar aqui, que ele fez um post falando de um projeto privado, como ele faz muitas vezes. E dessa vez deu merda, e ele está dizendo que ele não tem vinculação com esse projeto, né? Eu não estava inteirado dos pormenores do projeto e depois que fiquei sabendo, decidi não seguir difundindo o projeto. Por isso que ele apagou o tweet. Então, ele fez o post, todo mundo viu o post dele, né? Parecia que ele estava apoiando o projeto. E aí ele depois, na sequência, deu merda, ele disse que não sabia e tirou
o post. Então, que ele faz isso com frequência e esse aí ele não viu o que era e tal. Cara, vamos lá, ele é presidente do país, ele não tem, ele não tem direito de não saber sobre o que ele está postando, né, em tese. E, obviamente, a gente sabe também que muitas vezes essas contas do presidente, por exemplo, aqui do brasileiro, né? Aquele analfabeto não sabe postar. Obviamente, os posts que acontecem aqui na presidência brasileira não é ele que posta, né? É alguém que posta para ele. Possivelmente isso também aconteceu ali na Argentina. Talvez não tenha sido ele que fez o post. Não dá para ter certeza, mas isso não importa. É a conta dele, a responsabilidade segue sendo dele, né? E aqui ele pega e ataca, né, as ratas imundas da casta política que querem aproveitar essa situação para fazer um dano. Quero dizer para eles que todos os dias confirmam os rasteiros que são políticos e tal. E ele pega e xinga os políticos aqui. Não devia ser assim, né? Não era o que se esperava, né? Pelo menos não deveria ser o que se espera de um político libertário como ele, que se diz libertário, né? Ele deveria ter feito um pedido de desculpas simplesmente assim, olha, errei, fui um moleque, postei um negócio que eu não sabia. Isso considerando, obviamente, que ele não sabia que ia acontecer o que aconteceu, né? Então ele postou, ele falou assim, olha, a minha assessoria errou aqui, eu não sabia, a gente tem um monte de projeto que o pessoal manda pra gente aqui, a gente acompanha, esse aí a gente achou que era bom, só que os caras roubaram, a gente vai investigar o que aconteceu, mas a culpa é minha, eu não deveria ter feito isso, tal, tal, tal. Mas aí ele partiu para o ataque, né? Ele tá errado, não tem como dizer que ele tá certo. O que ele fez de post aqui é um post, acho que dá para dizer até criminoso. E, obviamente, ele vai, inclusive, pagar as consequências disso, tá pagando já, né? Com credibilidade e tal, e possivelmente, se ele tiver realmente algum tipo de envolvimento, vai pagar caro. Então, esse foi o evento que aconteceu, né? E aí, na sequência, obviamente isso foi na sexta-feira e a coisa pegou durante o final de semana. E esse aqui é um dos caras, né? Esse aqui seria o criador do projeto aqui, o cara que fez, né, o token, né? E ele tá dizendo que a vida dele está em perigo. Numa entrevista divulgada no último domingo, o criador por trás da Libra disse que não quer ser inimigo público número 1 e que tem alguns recursos ainda para resolver o problema. Não sei quem vai devolver o dinheiro, como é que ele vai resolver o problema, né? Eu gostaria de saber. E minha vida está em perigo, ele está falando aqui, né? Dizendo que não teve a intenção de ser inimigo público número 1. O Heidenmark aqui, Davis, conversou com o canal Voidzilla em busca de redenção após o colapso da moeda Libra. Essa entrevista aqui que ele deu, que é esse Heidenmark Mark Davis aqui, é um dos 4 idealizadores ali do projeto da Libra, né? E eles, inclusive, estão por trás de outras memecoins aí, como a do Trump e da Melania, tá? Pelo menos é o que estão dizendo. E esses caras aqui, nessa entrevista que eu vou colocar o link para você na descrição do vídeo, eu vou colocar no chat aqui também. Quem depois quiser assistir essa entrevista aqui que ele deu pro Voidzilla aqui, que é o CoffeeZilla, né? Ele conta aqui, nessa entrevista, ele conta os pormenores de como funciona essa indústria. Ele explica, inclusive, diz que o Milei sabia sim, e que logo no começo da entrevista ele já fala isso, ele fala, o Milei sabia da criação dessa história, ele queria que fosse segundo o que ele fala, ele queria que fosse alguma coisa parecida com o que foi o token do Trump lá e da Melania, mas no meio do caminho ele desistiu, né? Porque assim, a moeda sobe forte, quando ele posta que não era aquilo que ele imaginava, e já tinha dado problema, e os caras já tinham começado a vender, o token termina de despencar, porque ele apagou o tweet, fica parecendo inclusive que ninguém sabia ali no momento se ele tinha sido hackeado, se foi ele que postou, e aí acontece todo o imbróglio que aconteceu até agora. E nessa entrevista aqui, que a gente viu aqui, eu não vou repercutir ela, porque ela tem 1 hora e pouco, é muito grande a entrevista. Mas ele conta todos os detalhes de como é que funciona essa indústria. E essa indústria, que é a indústria da criação de memecoins, é uma indústria, é uma organização criminosa, altamente estruturada, e é feita para tirar dinheiro de você que acha que tem como ganhar dinheiro com memecoin. Porque os caras sabem antes, eles têm os insiders, eles têm o que eles chamam ali de snipers, que é o cara que é o robô que já sabe antecipadamente quando a memecoin vai ser lançada, e esse robô já fica com liquidez pronta para assim que ela é lançada já comprar muito da moeda para fazer o preço dela subir e ao mesmo tempo deter bastante essas moedas, e quando o resto do público chega e vê aquele pump acontecendo, essas outras pessoas que vão começar a comprar, o robô começa a vender para elas. Então já tem todo um esquema já preparado. E nessa entrevista ele explica detalhe por detalhe de como é que essa estrutura funciona, aonde a criação do token e a estrutura de divulgação, a estrutura de
Ele fala também dos influenciadores, que são pessoas que são contratadas aí para falar do token, que esses caras ganham com isso, porque eles ganham também antecipado. Tem um monte de gente que tem acesso antecipado aos tokens ali, que também tem uma parte que fica para eles. E toda essa estruturação, né, todo esse modelo, ele coloca ali na entrevista dizendo que isso tudo acontece porque se eles não fizerem esses robôs de sniper inicialmente, o mercado vai fazer, porque o pessoal fica procurando as memes que vão ser criadas, esses robôs ficam lá comprando antes, e aí eles prejudicariam o projeto, mas na prática, né, é toda uma estrutura construída. Ele fala inclusive sobre regulação, que não é, o mercado não é regulado, e por isso que eles conseguem fazer esse modelo todo, mas é um modelo para extrair dinheiro das pessoas, que não sabem o que está acontecendo. E aí, né, obviamente tudo isso aconteceu, esse processo todo aconteceu durante o final de semana, e o Twitter pegou fogo, né, o Twitter pegou fogo lá, todo mundo xingando, falando que o Milei isso, que o Milei aquilo, e que, que a responsabilidade é dele, que ele tem que ser, já estão falando em impeachment na Argentina do Milei, e eu não acredito que passe, porque ele tem a maioria na Câmara ali no Senado, se não me engano. Mas se ele tiver tido, obviamente, algum ganho financeiro direto, né? Se tiver comprovado ali que ele tem algum ganho financeiro direto, provavelmente aí sim ele vai se ferrar. Mas acho difícil que impeachment aconteça ali, porque o impeachment é um processo muito mais político do que técnico, né? Mas, obviamente, isso desgasta a imagem, né? Um papelão que ele fez, obviamente, e tem que ser responsabilizado aí por esse papelão, mesmo que seja uma responsabilização moral e tudo mais. Agora, a minha opinião com relação a tudo isso, né, e aqui que eu queria deixar o que eu penso sobre tudo isso, é que a culpa de quem perdeu muito dinheiro, e tem lá alguns vídeos no X, né, e outras coisas, né, um monte de gente reclamando, né, xingando o Milei pelo que ele fez, e que a culpa é dele ter perdido dinheiro, mas a minha opinião, a culpa de quem perdeu dinheiro é de quem colocou dinheiro nisso. Se você pôs o seu dinheiro numa moeda meme, promovida por um político, se você quis acreditar na palavra de um político, porque o Milei, muita gente da direita gosta dele, os libertários gostam dele, porque ele tem uma agenda, né? Pelo menos ele tem feito coisas na Argentina que são muito alinhadas com as ideias libertárias, com as ideias que muitos de nós no mercado cripto temos com relação a como deveria ser o Estado, diminuir o Estado e tudo mais. São coisas que estão dando bons resultados na Argentina até agora. Obviamente tem sempre quem vai falar que não tá e tal, mas os números mostram que as coisas estão melhorando por lá, depois de vir de uma sequência gigantesca de problemas na Argentina. Então, ele é um político querido por muitos, inclusive que muitos libertários, muitas pessoas do mercado cripto, até porque ele também deu várias declarações ligadas ao mercado de criptomoedas, apoiando, permitindo o uso na Argentina, permitindo o pagamento de coisas com criptomoedas. Então ele é um cara que o mercado cripto acabou adotando como um cara que boa parte do mercado gosta. E esse movimento, obviamente isso aconteceu, dá uma decepção muito grande para as pessoas. Agora, o meu ponto com essa história toda é: por que vocês ficaram decepcionados, velho? Ele é só mais um político. Aqui nesse canal, eu pelo menos nunca vim aqui para falar, nossa, porque o Milei é fantástico, e nossa, porque além dele ser um político, ele é um ser humano, ser humano falha, né? Não existe nenhum ser humano que você deveria endeusar, nem ele, nem o Trump, nem o Elon Musk, nem seja lá quem for que você queira dizer que é o maior fenômeno do mundo. É só mais um ser humano que tem interesses próprios, que tem vontades próprias, que tem ideias próprias e vai acabar frustrando expectativas de alguma forma. Né? Sempre vai acontecer isso. E principalmente político, porque por mais que ele seja libertário, não importa, ele é um político. Ele é presidente do país. Ele é político. E como político que ele vai fazer o que político faz. Então não dá para esperar qualquer coisa diferente. E se você quis colocar o seu dinheiro num token que, sem você fazer o mínimo estudo, porque qualquer estudo mínimo que você faça, inclusive tem, né, alguns tweets aqui, por exemplo, o Gonz aqui, The Fire aqui, ele fez uma avaliação, né, mostrou aqui exatamente um passo a passo do que aconteceu aqui, que esse Julian Pé aqui é um dos participantes aqui do projeto, que ficou amigo do Milei, tirou foto com ele, né, foi um dos fundadores aqui da Libra, né, tem ele mostrando o projeto, olha lá, o Milei junto com os caras aqui, ele junto aqui, né, várias coisas acontecendo, mas tem uma avaliação aqui, por exemplo, essa aqui, né, isso aqui era só você olhar, você saberia, né, qualquer pessoa que entende minimamente de como funciona o mercado e quisesse olhar a distribuição do token, conseguiria ver aqui que 82% do fornecimento estava controlado por uma única carteira. Ou seja,
Você está comprando, investindo num projeto em que 82% do projeto está na mão de um só dono. Isso é um red flag gigante para você investir em alguma coisa. Porque, em geral, quando isso acontece, falando em mercado de criptomoedas principalmente, né? Quando isso acontece, em geral, esse cara tá só querendo fazer que a moeda suba de preço para ele poder vender para você. E qualquer percentual pequeno que ele venda disso aqui, ele já consegue tirar muito dinheiro. Nesse caso específico, especula-se que foi algo em torno de 100 milhões de dólares aí que esses caras conseguiram puxar, tomar do mercado aí. E, obviamente, muita gente perdeu dinheiro. Só que, voltando pro ponto, na minha opinião, quem perdeu dinheiro é que tem a culpa. Por que que eu acho isso? Ah, o Milei, então você tá falando que o Milei não tem culpa? Não, não. O Milei tem responsabilidade pela parte dele, que é divulgar algo que ele não deveria ter divulgado. Agora, ninguém, até onde eu saiba pelo menos, o Milei não foi na casa de ninguém colocar uma arma na cabeça e falar ou você compra meu token ou você vai ser preso ou eu vou te matar. Até onde eu sei, o que ele fez tem que ser responsabilizado sim, porque ele foi lá no Twitter dele, ele é um cara que tem uma base de pessoas que seguem, que acreditam no que ele fala, ele tem credibilidade por ser um presidente do país, né? Ele tem a responsabilidade por ser presidente do país e, obviamente, se ele posta alguma coisa, muita gente vai entender que aquele negócio é sério e que ele fez o mínimo trabalho de verificação daquilo. Mas ele simplesmente fez o post, ele não falou pra ninguém comprar. Tá implícito? Tá implícito, obviamente fica implícito, né? Você vê o cara postando num projeto, coloca o token, coloca o contrato. E depois, inclusive, repostou, né? Provavelmente aquele repost ali que eu mostrei pra vocês, ele já estava programado. Deve ter sido uma coisa programada, porque não faz sentido depois do que aconteceu ele repostar aquele negócio ainda. Então deve ter sido um negócio que já estava programado no Twitter, o que mostra ainda mais, né? As chances ficam ainda maiores de que ele já estava envolvido desde o começo ali na criação do token. Não dá para ter certeza se ele estava envolvido no sentido de saber que esses caras iam puxar o tapete ali, iam fazer a venda massiva na sequência. Mas que ele estava envolvido no projeto de alguma forma, é muito difícil dizer que ele não estava de alguma forma. Mas de qualquer forma, ainda assim, quem colocou dinheiro, colocou porque quis. O carinha lá que fez o vídeo lá xingando, chutando, não sei o que, ele pôs o dinheiro da vida inteira dele ali porque ele quis. Porque ele quis acreditar na palavra de um político. Você tá no mercado cripto, você tá no meio do mercado de criptomoedas, que foi criado ali, né, com a ideia de você ter a soberania do seu dinheiro, para você saber o que você escolher, você ter a sua própria custódia, para você não depender de terceiros. E aí você vai lá e pega todo o seu dinheiro e coloca numa promessa de um político. Desculpa, pra mim você não pode reclamar. Obviamente você vai ficar bravo com o Milei, você vai ficar bravo com o cara que fez o rug pull, mas como eu tava mostrando, né, naquela entrevista, depois eu peço que vocês assistam essa entrevista, mas fica claro ali, né, que essa é uma indústria criada para tirar o dinheiro das pessoas. Quantas vezes eu já vim aqui no canal e falei, quantas vezes eu falo, meme coin eu não como, meu dinheiro não vai pra brincadeira. O meu dinheiro não vai pra brincadeira. O meu dinheiro não vai para projeto que minimamente eu não entenda profundamente como ele funciona. Só que o problema, o que causa esse movimento todo esse pump que aconteceu, é um monte de gente querendo ser mais esperto. É um monte de gente que quer quer andar, passar na frente. O cara acha que eu vou entrar logo no começo porque esse negócio vai pumpar, porque o Milei falou, e aí eu vou multiplicar meu dinheiro. E no fundo, essa pessoa que está entrando agora, ela quer vender mais caro para o outro que vai entrar na sequência. É natural isso que aconteça. Mas o cara que põe muito dinheiro num negócio desse, ele está, obviamente, entrando com ganância num projeto que ele não tem como ter conhecido. O projeto foi lançado na sequência, o Milei já falou, né? Foi uma coisa de um tempo muito pequeno entre um evento e outro. Não deu tempo de ninguém estudar a fundo. Se ninguém estudou a fundo, quem comprou esse negócio, comprou na aposta. E se você está disposto a apostar, assim como se você pegar seu dinheiro e for apostar em cavalo, se você apostar na Mega Sena, se apostar no que você quiser colocar dinheiro para apostar, o teu risco de perder é gigantesco. E aí tá todo mundo esperneando no Twitter, falando, porque eu Milei, Beleza, o Milei tem responsabilidade mesmo. Acabou, a imagem dele foi, né, fortemente impactada por isso, ele vai pagar o preço por isso. Agora, a responsabilidade de quem perdeu o dinheiro é de quem perdeu a porra do dinheiro, porque você quis acreditar na promessa do político e num token que acabou de ser lançado que você nem sabe como é que funciona. Você não fez o mínimo trabalho. E você quer reclamar? Você quer pôr a culpa? Então, assim, assuma a sua responsabilidade. Eu postei isso lá no Twitter, teve gente que veio, né, no X, teve gente falar assim, então você tá querendo comparar o que aconteceu, você tá falando que quando o cara é assaltado na rua, a culpa é dele porque ele saiu com o celular na rua, se a moça é estuprada é porque ela saiu com a saia curta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
né? Uma coisa é você ser coercitivamente, através do uso de força, de ameaça, algo que é seu ser tomado. Isso é uma situação em que você não tem controle sobre isso, né? É o outro que está ameaçando a sua vida de alguma forma para te roubar, para te abusar, fazer o que for. Isso é uma situação. A outra situação é aparecer uma possibilidade de investimento, uma ideia, que é golpe. Eu não estou dizendo que não foi um golpe, mas foi uma coisa que você escolheu. Você pegou o seu dinheiro, você pegou a sua carteira, conectou no site, trocou o dinheiro que você tinha, a criptomoeda que você tinha por aquilo ali, e deu errado. E você vai falar que a culpa é do o golpe. É um golpe? É um golpe. Mas se você perdeu todo o seu dinheiro, a culpa é sua. E o que eu queria com toda essa, estou falando nesse vídeo aqui, dizer que assim, a responsabilidade precisa ser assumida por você, senão você nunca vai aprender. Eu, quando perdi muito dinheiro com alavancagem, porque teve gente que me acusou disso também, falou assim, mas você fala de corretora que tem alavancagem e tal. Quando eu perdi muito dinheiro com alavancagem, eu não culpei ninguém além de mim, porque foi eu que apertei a porra do botão. Fui eu que não segui as minhas próprias regras, fui eu que não respeitei os limites que eu deveria ter usado para operar, fui eu que fiquei iludido com a possibilidade de ganhar muito dinheiro, fui eu que fui ganancioso de apertar o botão e ficar colocando cada vez mais dinheiro lá, fui eu que não parei quando comecei a perder dinheiro e quis tentar ficar recuperando e acabei perdendo tudo que eu tinha. Fui eu, não foi ninguém. Ninguém pôs uma arma na minha cabeça. Mas a corretora Sim, a corretora tem seus mecanismos de gamificação que são prejudiciais, sim, né? Nem todos nós temos o preparo psicológico para lidar com isso, eventualmente a gente mas não importa, você pode dar a desculpa que você quiser. No final das contas, quem erra, quem perde o dinheiro, só perde o dinheiro porque quis colocar. Uma coisa, se você for roubado, estamos falando de outra coisa. Alguém foi lá e te roubou porque... não foi nem esse caso aqui, porque o rug pull padrão é um roubo, né? O rug pull, que é a puxada de tapete, é quando você coloca o dinheiro naquele negócio, o dono do projeto pega o dinheiro e desaparece e leva teu dinheiro embora. Não foi o caso. Nesse caso aqui, o dono do projeto vendeu tudo e o projeto tá lá, tá funcionando. Você perdeu dinheiro porque você achou que podia comprar o negócio a $4, porque achou que ele ia para 20, para 30. Inclusive, se tivesse ido para 20, para 30, ninguém ia lá dar parabéns pro Milei e não ia dar dinheiro pro Milei porque o negócio subiu de preço. Né? Então, a minha provocação aqui, e isso, obviamente, né? A minha provocação ela é no sentido mais amplo da coisa, porque esse mercado de meme coins e essa especulação absurda que acontece nas meme coins e tudo isso que aconteceu nesse final de semana e vai acontecer outras vezes, a culpa é o próprio mercado que causa isso, porque o cara que faz o projeto, que usa todos esses instrumentos, ele não obriga ninguém a comprar. Isso só acontece porque tem muita gente que acha que é muito esperto e que vai conseguir comprar primeiro e vender antes e ficar rico com isso. E aí, obviamente, esses caras conseguem tirar dinheiro dessa galera, dando essa cara de que é uma coisa séria e tudo mais. Mas no fundo, a culpa, na minha opinião, a culpa é de quem coloca dinheiro nisso. Se você resolveu pegar todas as suas economias e colocar num negócio que você não conhecia, arque com as consequências. Mas o Milei falou, o Milei falou. O Milei falou, ele tem as punições que ele merece receber por ter feito isso. Mas isso não vai devolver seu dinheiro e você continuou perdendo o dinheiro da sua vida, colocando ele numa bosta que não serve pra nada. Então, assim, sempre foi a minha posição com o meme coin, né? Muita gente fica nessa de, eu sou mais esperto, eu vou pegar primeiro, né? Nossa, multiplicou a meme coin na hora que lança, sobe muito. E tem um monte de gente que ganha dinheiro com isso, tentando ganhar dinheiro com isso, fazendo uma esperteza. Eventualmente, vai tomar uma porrada aí que perde tudo que ganhou em várias tentativas dessa. Mas eu sou contra esse tipo de coisa. Na minha opinião, o mercado tem um monte de oportunidade em projetos sérios, em coisas sérias que a gente pode com calma, só que se você tá com a ganância de querer multiplicar seu dinheiro de uma vez muito rápido, a chance de você cair em golpes como esse é grande. Eu acho que no final das contas, sobre esse assunto todo, né? Acho que no final das contas, esse evento vai servir para muita gente entender, acordar
né? Inclusive essa entrevista que foi dada, porque isso, como eu disse, isso terá consequências muito mais graves aqui, não será uma consequência de curto prazo essa história. O Milei ainda vai ter problemas, com certeza. Vão investigar, vão descobrir um monte de informações. O Reis fez a entrevista e ele explicou um monte de coisa como funciona. Isso vai ter implicações, vai ter desdobramentos para um monte de gente. E acho que no final das contas, esse evento todo vai servir para acordar boa parte do mercado que acha que para ganhar dinheiro é só você comprar a meme coin e ficar milionário. E muita gente vai começar a perceber que as coisas não são tão simples assim. E no final das contas, talvez a gente colha algum benefício disso. O único problema é que grandes também são as chances da regulação estatal bater pesado aqui por conta dessa situação e piorar ainda mais a situação de regulação que já é bastante ruim de forma geral e piorar ainda mais, né? Então vamos só torcer para que isso só sirva pelo menos para o público acordar e parar de jogar dinheiro na mão desses caras, né? Que vocês parem, vocês que investem nessas coisas, deixem de ser trouxas e colocar dinheiro, porque o dinheiro de vocês, né? Como foi no caso do Trump ali, eles pegaram seu dinheiro para comprar Bitcoin, para comprar Ethereum, para comprar outras moedas que são mais consolidadas, né? Você trocou o seu dinheiro por um pedaço de cocô, e ele pegou o teu dinheiro e comprou o Bitcoin. E você está perdendo seu tempo aí jogando seu dinheiro fora, dando dinheiro para os políticos fazer essas coisas, ou para seja lá quem for lançou esses tokens. Mas eu quero, obviamente, que você dê sua opinião aí. Você concorda comigo que a culpa é de quem comprou, ou você acha que não? É necessário sim que o Estado venha intervir, porque precisa ter regulação. Não poderia esse negócio de meme coin ser assim do jeito que é e tudo mais. E precisamos do papai Estado para nos proteger. Eu quero que você dê sua opinião lá nos comentários do vídeo aqui. Me conta o que você acha desse assunto. Eu quero saber para a gente ampliar essa discussão. Vai lá no Twitter também e posta lá na minha thread lá que tá dando o que falar, um monte de gente tá falando sobre o assunto, né? Aproveito para pedir para você, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixa seu like caso tenha gostado.